Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre os crimes de estelionato e outras fraudes, começam ali no artigo 171 do Código Penal. Segue na linha dos crimes contra o patrimônio. Então tem algumas coisas que a gente precisa falar especialmente com relação ao 171, porque ele sofreu algumas mudanças recentes ali no período da pandemia com a Lei 14.155, que incluiu uma nova figura de estelionato, que é o estelionato digital. Antes da gente começar, vamos compartilhar ali o nosso Código Penal, para que a gente possa começar a trazer as informações que vocês precisam. Artigo 171, estelionato e outras fraudes. Pois bem, aqui são crimes mais voltados aí para prejuízos, né? Que eventualmente vão ser causados por meio de meios que enganam a vítima, né? Passam a perna na vítima. A gente está chegando num período de Black Friday aí, daqui a pouco vai ter um monte de oferta online, e os estelionatários estão correndo solto. Então a gente tem que verificar aí como essa conduta pode ser praticada, como se defender dessa conduta e como evitar que ela ocorra com vocês. O estelionato, o famoso artigo 171, o famoso 171, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ignorem essa parte dos 500 mil réis e 10 contos de réis aí, porque isso aí realmente já não faz sentido nos dias de hoje. Mas notem que basicamente o estelionato, ele é um crime que tem uma pena um pouco mais grave que a do furto, porque ao contrário do furto, que é uma conduta simplista, eu tenho um objeto, eu pego e subtraio o objeto. Beleza. O estelionato não. O estelionato, ele engana a pessoa, ele faz a pessoa muitas vezes entregar de livre e espontânea vontade o seu bem, porque essa pessoa foi induzida a erro, foi mantida em erro. Por exemplo, quando você coloca para alugar um apartamento que não é seu. Quando você, por exemplo, vende algo que não é seu, põe à venda um produto que não existe, ou faz fraude na entrega da coisa, vende um PlayStation 4, manda para o cara 2 PlayStation 2 com a carta fusão do Yu-Gi-Oh! Isso aí já aconteceu, fato real. Esses casos aí da galera que compra iPhone e recebe tijolo, isso aí é estelionato. Isso aí é você, mediante um ardil, mediante um artifício, induzir ou manter a pessoa em erro para que você possa obter uma vantagem econômica. Como você tem esse elemento aí da manipulação psicológica, a pena é ligeiramente mais grave que a do furto. No furto você vai ter uma reclusão de 1 a 4 anos, aqui no estelionato você vai ter uma reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 1º estabelece que se o criminoso for primário e for de pequeno valor a coisa subtraída, pode ser aplicado o disposto do artigo 155, parágrafo 2º. Isso aqui é importante, para quem não lembra. O 155, parágrafo 2º, é o que trata do princípio da bagatela, aquele princípio que estabelece que se for de pequeno valor a coisa, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, poderá diminuir a pena em 1/3, né? Ou ainda aplicar somente a pena de multa. Então, assim, se o prejuízo não for grande, professor, mas qual que vai ser o critério aqui? O critério do princípio da bagatela é aquele critério que nós discutimos quando a gente falou do 155, tá? É aquele critério que considera o valor da coisa, um critério objetivo, até o valor de um salário mínimo, e o critério subjetivo, que é a condição socioeconômica da vítima. Se de repente a vítima sofreu um prejuízo de R$ 200, mas ela ganha 800 por mês, é um prejuízo considerável, não vou falar que é bagatela. Agora, se a vítima, por exemplo, sofre um prejuízo de R$ 200, mas ganha 20 mil por mês, aí eu posso dizer que há bagatela. Aí eu posso dizer, pela proporcionalidade, que não houve um dano aí demais da conta, né, para você poder punir o sujeito. Então, é possível aplicar o mesmo princípio da bagatela que a gente aprendeu no furto aqui no estelionato, por meio de referenciamento direto do parágrafo 1º do artigo 171. Pois bem,
Aí o parágrafo 2º, ele começa a dizer o seguinte, que nas mesmas penas incorre quem? Aqui ele começa a fazer um rol exemplificativo de formas como o crime de estelionato pode ser praticado. Isso aqui é uma das coisas mais legais do artigo 171, porque mostra o quão versátil esse crime pode ser. Ele mostra o quão versátil a conduta pode representar diante de diferentes formas como esse crime pode ser praticado. Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Quem vende, permuta, dá em pagamento ou em locação, ainda em garantia. Coisa alheia como se fosse própria. Sabe um golpe que o pessoal fazia muito na época da Copa do Mundo? Eles fotografavam a fachada de um prédio, e eles colocavam um anúncio na internet de apartamento de aluguel para temporada. E a pessoa, e eles colocavam assim, sinal, tem que dar um sinal, né? R$1.000, e aí vocês pagam o restante depois que vocês saírem. A galera pagava o sinal, chegava no apartamento, a hora que eles iam entrar no apartamento, tinha uma família inteira morando dentro do apartamento. Aí, opa, peraí, mas eu aluguei esse apartamento. Como assim alugou? O apartamento é meu? Eu nunca botei para alugar. Os caras faziam anúncio de aluguel de apartamento que não era deles. Estavam dispondo de coisa alheia como se fosse própria. Estava dispondo de algo que é dos outros como se fosse dele. Isso é uma forma de estelionato. Eu não posso pegar, por exemplo, peguei emprestado a moto do meu vizinho e vendi para um cara aí para poder pagar uma dívida. É estelionato. Quem que vai ser a vítima? Foi o meu vizinho que eu peguei a moto? Não. A vítima do estelionato é o cara que comprou a moto. Ele foi o enganado, ele foi o induzido a erro. Ele comprou a moto acreditando que era do sujeito, quando na verdade era de outra pessoa. Ele é a vítima. Então, a disposição de coisa alheia como própria é quando você pega algo que é de outra pessoa e você age como se fosse sua. Você vende, você troca, você dá em pagamento, você dá em garantia, você aluga. Só que você não é o proprietário, você não tem direito de propriedade sobre a coisa, você não pode fazer isso. Se o fizer, você está cometendo estelionato. Inciso 2 fala de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Opa! Olha só. Coisa própria inalienável. O seu carro, por exemplo, que está em alienação para o banco. Você está financiando o teu carro lá em 60 parcelas, está alienado para o banco. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode dar em pagamento, você não pode dar em garantia, porque esse bem está alienado. Ou ainda, você está se separando e a sua casa, o seu imóvel, basicamente está na partilha dos bens, está em litígio. Você não pode vender também, você não pode entregar também. Ou ainda um imóvel que você prometeu vender para o terceiro. O terceiro, para quem você faz a promessa de venda, tem a prioridade na venda. Nesse tipo de situação, essas coisas elas não podem entrar em negócios jurídicos. Pois bem, se eu ficar quietinho, não revelar essas condições e vender, trocar, dar em pagamento, dar em garantia, esse tipo de bem, eu estou cometendo estelionato. Quem vai ser a vítima? A vítima é quem estiver comprando, quem estiver permutando, quem estiver recebendo esse bem que está gravado, que está ali alienado, que está em litígio. A pessoa ela não poderia nunca ter aceito esse bem. Se ela aceitou, ela é a vítima. Então, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. O carro é meu, fui eu que comprei o carro. Mas ele está alienado no banco ainda. Eu não posso negociar esse carro. Se eu negociar para alguém dizendo, não,
tá quitado, vai fundo. Tô cometendo estelionato. Porque a pessoa vai lá, pega o carro, não vai pagar as parcelas, daqui a pouco vem o banco, fala, ó, tem parcela vencida desse carro, busque apreensão, vou pegar ele para mim. Não, peraí, mas eu comprei do Rafael esse carro. E, bicho, o Rafael te passou a perna. O cara que comprou o carro alienado, sem saber que estava alienado, contratinho de gaveta, foi vítima de estelionato. Olha a outra, defraudação de penhor. Quem defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando se tem posse do objeto empenhado. Vamos dizer que você teve bens arrolados à penhora. Você está devendo, você não pagou, você está sendo executado, juiz determinou que fossem arrolados bens para penhora. Arrolaram para penhora o seu carro. Aí você é aquele que faz o seguinte, você pega o teu carro e você refinancia para pegar dinheiro. Ou seja, você aliena o teu carro para o terceiro. Só para fraudar o penhor. O cara que fez a alienação, a empresa de crédito que topou fazer o refinanciamento, ela é a vítima do estelionato, porque ela nunca poderia ter realienado, ela nunca poderia ter aceito aquele carro como garantia se aquele carro já tinha sido empenhado. Também é estelionato. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Isso aqui acontece, hein? Quem destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a própria saúde, ou agrava as consequências da lesão ou da doença, com o objetivo de receber indenização ou valor de seguro. Vai entrar também na questão do estelionato. A famosa simulação. O cara que vai lá, pega o carro, pede para o amigo levar o carro para o Paraguai, aí vai lá, fala, ô, furtaram o meu carro, não encontro o meu carro, vou ter que acionar o seguro. O cara que tem lá um comércio, o comércio não está dando jeito, vai lá, pá, taca fogo. Pô, tinha seguro contra incêndio, que fatalidade. Se o sujeito, de alguma forma, tenta fraudar o seguro, ele está cometendo crime de estelionato. Aí, lógico, eu vou ter que buscar provas que demonstram que o sujeito está fraudando o seguro. Teve um caso bizarro. Vocês podem jogar no Google depois que vocês vão achar. De um cara que cortou a própria perna para conseguir o seguro e aposentar por invalidez. Negaram o seguro, negaram a aposentadoria e ele ficou sem perna. Não foi aqui no Brasil, não, tá? A gente é doido, mas nem tanto. Não foi aqui no Brasil, não. Foi fora. Mas é caso real. O cara cortou a perna ou cortou as duas pernas, não lembro, para tentar fraudar o seguro e aposentar por invalidez. Pois não conseguiu a aposentadoria e não conseguiu o seguro, porque descobriram a fraude. Ficou sem perna, sem seguro e sem aposentadoria, o gênio. É mole? E aí, por fim, a famosa fraude no pagamento por cheque. Essa aqui a tendência disso aqui é desaparecer, tá? É cada vez mais raro você encontrar quem trabalhe com cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. Há uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, as pessoas trabalhavam bem mais com cheque. Hoje, com Pix, com transferências eletrônicas, com pagamento por aproximação, Pix programado e o escambau, é meio difícil você trabalhar com cheque ainda. Mas tem gente que ainda trabalha com cheque. Existe a fraude no pagamento por meio de cheque, tá? É você emitir um cheque sabendo que não tem fundos para pagar o cheque. É o famoso cheque sem fundo. É diferente de cheque pré-datado, tá, gente? É diferente de cheque pré-datado. Cheque pré-datado não só é lícito, não só você pode emitir cheque pré-datado, como se a pessoa que apresentar o cheque antes da data pode te causar dano moral indenizável. Então, por exemplo, hoje, vamos dizer que hoje é dia 1º de dezembro. Nem é, hoje é 28 de outubro. Mas vamos lá, 1º de dezembro. Eu coloco no cheque, olha, eu só recebo no de 5º dia útil. Então, vou colocar aqui, ó, bom para o dia 6 de dezembro. E vou entregar para o cara, ó, tá pré-datado, você espera até o dia 6. Agora, no dia 1º, eu já estou avisando, não tem fundo.
No dia 6 vai ter. No dia 6 você desconta. Beleza. Não tem nada de errado com isso. Errado seria eu pegar o cheque, sabendo que não tem fundo na minha conta, sabendo que eu não tenho dinheiro na conta, preencho um cheque ali de 5 mil reais, 10 mil reais, entrego pro cara e falo, ó, tá bom esse cheque, viu? Manda bala. E vou embora. O cara chega no caixa, aquele cheque borracha, bateu, voltou. Isso é estelionato por fraude no pagamento de cheque, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Você tem que ter dinheiro na conta se você falar que o cheque pode ser descontado imediatamente. Se você não tem dinheiro na conta, você passa o cheque e fala, espera. Porque daí você consegue pegar o dinheiro depois e colocar na conta e o cara vai lá e saca o dinheiro e vai ficar tudo bem. Continuando. Parágrafo 2º-A fala de fraude eletrônica. Esse aqui foi incluído pela 14.155, que eu mencionei para vocês. A Lei 14.155 foi uma lei que focou na criação de alguns crimes eletrônicos. Tá? O furto praticado por meio eletrônico e o estelionato praticado por meio eletrônico. Ele também modificou a redação do artigo 154-A do Código Penal. Tá? Eu vou ter uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, pesada a pena, hein? De 1 a 5 pular para 4 a 8 é coisa pra caramba, hein? Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Gente, é um pouco complicado porque ele fala que o estelionato é quando a informação é fornecida pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais ou outro meio eletrônico. Só que na maioria dos casos de fraude, as informações são obtidas por vazamento de dados das próprias plataformas. O que meio que inviabiliza a aplicação desse parágrafo 2º-A. Tudo bem, ele cobre uma parcela das hipóteses. Eles tinham que ter colocado aqui, quando a fraude é cometida com a utilização de informações da vítima ou de terceiro obtidas por meios fraudulentos, porque daí você cobria todos os meios. Aí poderia ser vazamento de dados, aí poderia ser e-mail fraudulento, site fraudulento, contato telefônico fraudulento, aí beleza, aí você cobria todos os casos. O problema dessa redação é que ela cobre só uma parcela dos casos. Porque a vítima precisa fornecer as informações induzida a erro. E a esmagadora maioria dos casos de estelionato eletrônico não é assim que ocorre. Porque o golpista entra em contato com a vítima porque ele já obteve os dados da vítima de outra forma. O que inviabiliza a aplicação desse parágrafo 2º-A. Faltou um pouquinho de técnica aqui por parte do legislador, tá? Parágrafo 2º-B. A pena aumenta-se no parágrafo 2º-A desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumentando-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Isso aqui é um sinal de que o legislador não conhece nada mesmo agora. E isso aqui é a prova de ignorância do legislador, com todo respeito, pessoal. Se utilizar um servidor mantido fora do Brasil, aumenta a pena. Então vai aumentar a pena em todos os casos, porque Brasil não tem servidor, Brasil tem espelho do servidor. Todos os servidores conhecidos são mantidos fora do Brasil. Facebook só tem servidor fora do Brasil. WhatsApp só tem servidor fora do Brasil. Google só tem servidor fora do Brasil. Amazon só tem servidor fora do Brasil. O que a gente tem no Brasil é espelho de servidor. É diferente. Isso aqui é para provar que o legislador realmente não sabe nada de nada. Ele confundiu a sede da plataforma de aplicação com o servidor. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui ele viajou na maionese com esse parágrafo 2º-B. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3 se o crime for cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.
Entram aqui, por exemplo, bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Bancos que têm convênio com o INSS para pagamento de aposentadoria, como é o caso do Mercantil. Entidades de beneficência e assistência social. Se eles forem as vítimas do estelionato, aumenta-se a pena de 1/3. Simples assim. Parágrafo 4º também foi aí trazida uma mudança, né, na redação, em razão da Lei 14.155, o estelionato contra idoso ou vulnerável. A pena vai ser aumentada de 1/3 até o dobro se o crime for cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. O vulnerável aqui é aquela pessoa que não é capaz de discernir sobre os atos praticados por conta própria, tá? Pode ser uma pessoa que não tem a capacidade mental plenamente desenvolvida, pode ser o portador de uma doença mental, de uma deficiência qualquer. Vulnerável, basicamente, é aquele que por si só não é capaz de discernir sobre os fatos. Não tem a capacidade de discernimento necessária para promover a sua própria defesa. Parágrafo 5º, somente se procede mediante representação. Ação penal pública condicionada, tem que ter a representação para poder ter o processo. Salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta. Quem são os órgãos da administração pública direta? União, Estado, Município, Distrito Federal. Quem são os órgãos da administração pública indireta? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Se o crime de estelionato atingir de qualquer forma União, Estado, Município, Distrito Federal, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação, a ação vai ser pública incondicionada. Contra criança ou adolescente, incondicionado. Pessoa com deficiência mental, que é o vulnerável, incondicionado. Maior de 70 anos de idade ou incapaz, incondicionado. Nessas hipóteses, não precisa de representação da vítima para que o processo possa ser tocado. O artigo 171A, ele é novo, tá? Ele é de 2022, ele foi incluído pela Lei 14.478, que, para quem não sabe, é o marco legal dos ativos virtuais, que o pessoal chama carinhosamente e popularmente de lei das criptomoedas. Só que de criptomoeda não tem nada, tá? Já fica a dica para vocês. Esse marco legal dos ativos virtuais, ele no máximo regula aí o papel das corretoras no mercado de ativos eletrônicos. Ele não fala nem de tokenização, não fala nem de moeda virtual, tá? Ele criou um crime e fala das corretoras e quem vai regular as corretoras, que é o Banco Central. Só isso. Artigo 171A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais. O que são os ativos virtuais? Criptomoeda ou NFT. NFTs são tokens não fungíveis. Valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com fim de obter vantagem ilícita. Sabe o que pode entrar como ativo virtual também e que pouca gente se liga? Milhas aéreas. Milhas aéreas também são ativos virtuais, tá? Com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso aqui é um estelionato com ativos virtuais, tá? Isso aqui é para punir, sabe o quê? Aquela questão de pirâmide. Pirâmide de criptomoeda, sabe pirâmide de criptomoeda, pirâmide de NFT, golpe de rug pull, puxada de tapete, essas coisas? É para aquilo. É para esse tipo de situação, mas miner world da vida, que vendia cota de participação de mineração de Bitcoin. Aí a galera ia lá, comprava no frenesi, etc e tal, chegava, perdia tudo. Delícia, né? Isso aqui é para pegar essa galera que faz aí fraude com ativos virtuais. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Não é um artigo mal escrito não, tá? É um artigo até bom. Duplicata simulada é uma coisa que a gente também já não está vendo mais com tanta frequência, tá? Hoje é tudo eletrônico praticamente, então a duplicata, que é a fatura, nota de venda, etc., já não é mais aquela coisa manual que você faz à mão, etc. É tudo registrado eletronicamente, então é bem difícil você encontrar esse crime de duplicata simulada. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Então é aquela história. Eu compro 200 quilos de arroz, o cara emite uma nota dizendo que eu comprei 100. Ou eu paguei 5 mil num produto, o cara emite a nota dizendo que eu paguei 2.
Isso é duplicata simulada, tá? Detenção de 2 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre aquele, ó, você vê que é tão velho que até o aquele tem acento na redação, né? Olha lá. Nas mesmas penas incorre aquele que falsificar ou adulterar a escrituração no livro de registro de duplicatas, que é onde você registra as notas, né? Isso aqui na época você emitia tudo à mão ainda, sabe? Talãozinho de nota, papel carbono, escreve à mão, bate carimbo. Hoje é tudo eletrônico, é mais difícil, tá? Pode acontecer ainda? Pode. Pode. O principal problema das duplicatas simuladas é que quando você emite uma fatura, uma nota de venda que não corresponde à quantidade ou ao valor ou à qualidade do produto, de uma forma ou de outra você vai estar causando danos à arrecadação tributária. Eu vou lá como dono de um comércio e falo que comprei 100 quilos de arroz, quando na verdade eu comprei 200. Eu vou ter que pagar imposto relativo a 100 quilos, não 200. Então, eu vou estar, de uma forma, deixando de recolher valores que são necessários. Agora, como eu falei para vocês, fica mais difícil porque hoje é tudo eletrônico, né? Tudo é auditado, tudo é online, tudo dá para você verificar. Não é uma coisa que dá para você mudar a mão. Como antigamente era muito mais fácil, né? Era só escrever qualquer coisa e o talão aceitava. Abuso de incapazes, artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência do menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de um ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Abuso de incapaz é quando você pega uma pessoa inexperiente, você se aproveita da inexperiência da pessoa, você se aproveita da paixão da pessoa e você induz ela a fechar um negócio que vai causar prejuízos reais. Você consegue fazer o cara comprar, por exemplo, um Peugeot 207 porque o cara é apaixonado por Peugeot. E aí o cara vai lá e compra uma bomba. O pior ainda, uma areia. Você fala para o cara que uma areia é um carrão. Você vai lá e abusa da inexperiência do sujeito e faz ele comprar uma areia. Você está meio que enganando ele. Isso é um abuso de incapaz. Não chega a ser um estelionato, porque você não está enganando a pessoa, mas você está abusando da inexperiência dessa pessoa, da incapacidade dessa pessoa para realizar um ato suscetível de produzir efeitos jurídicos. Não é algo que vocês vão ver com frequência, tá? Porque o pessoal hoje está bem mais esperto. Agora, olha como são as coisas, como as coisas são cíclicas. Induzimento à especulação. Esse aqui é um artigo que estava praticamente morto. Há anos eu não via nada relacionado a induzimento à especulação. E de uns tempos para cá, adivinha só, explodiram os casos disso aqui. Abusar em proveito próprio ou alheio de inexperiência ou de simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Sabe esses influenciadores que ficam fazendo campanha para tigrinho, dizendo que o ganho é garantido, de que o ganho é fácil, de que você vai ter dinheiro para caramba? Induzimento à especulação, artigo 174 do Código Penal. Você está abusando em proveito próprio ou alheio, porque você está ganhando, né, um valor para fazer a divulgação da plataforma. Você está abusando da inexperiência da pessoa, induzindo a prática de jogo ou aposta, porque é um jogo, é uma aposta. E você sabe que a operação é ruinosa, você sabe que o cara vai perder dinheiro ali. Você sabe que, por design, a aposta online é desenhada para fazer você perder. O lucro dos caras está na sua derrota. Aí você vai, como influenciador, usa o seu poder de influência para ficar divulgando bet e jogo de tigrinho. Induzimento à especulação, artigo 174 do Código Penal. Você está em proveito próprio ou alheio, induzindo pessoas inexperientes a uma operação ruinosa. Que é o quê? A prática de um jogo ou de aposta, que você sabe que vai dar ruim, mas você vende como sendo algo que, nossa, é dinheiro fácil. Vai entrar dinheiro no seu bolso com certeza, e não vai entrar. Induzimento à especulação do 174. Agora vem uma coisa engraçada.
175. Ignora o 175, tá, gente? Ignora o 175. Fraude no comércio passou a ser tratada dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Isso aqui tudo é Código de Defesa do Consumidor agora. Esse artigo 175 inteiro foi derrogado. Notem que na redação dele, podem notar que na redação dele não tem nenhuma observação, nenhuma alteração legal, nenhuma redação incluída ou redação alterada. Ele está com a redação original de 1940. Entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor na década de 90, com vários crimes que tratam de fraude no comércio. Esse crime aqui foi derrogado. Pode esquecer, isso aqui vocês não usam mais. Pode degolar. Outras fraudes. Agora vem a galera que come bombom ali nas lojas americanas, hein? Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Somente se procede mediante representação, ação penal pública condicionada, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Vamos dizer que a pessoa pagou depois a conta. Sabe onde é que isso aqui está acontecendo bastante, cara? Com Uber. Por incrível que pareça, com Uber. A pessoa chama o Uber para pagar em dinheiro, o Uber pega, faz a viagem, a pessoa chega na hora e fala assim, tô sem dinheiro, marca aí para eu pagar na próxima. Não tem essa questão de pagar na próxima no Uber. É outras fraudes. O cara está utilizando-se de meio de transporte sem ter recurso para efetuar o pagamento. Se o cara pegar o Uber e não pagar o Uber, está cometendo crime de outras fraudes. A galera que gosta de pegar no dia do advogado vai em restaurante fazer o dia do pendura, vai lá e come, na hora de pagar a conta, levanta, vai embora e não paga a conta. Outras fraudes, artigo 176. Comeu e não pagou, ficou no hotel e não pagou a diária, pegou meio de transporte e não pagou a passagem, meu amigo, detenção de 15 dias a 2 meses. Ninguém vai ficar preso 15 dias a 2 meses. Isso aqui vai virar termo de circunstancial de ocorrência. Vai virar TCO isso aqui. E dependendo da situação, se chegar e falar assim, não, vem cá, quanto é que deu? Deu 30, tá aqui os 30, toma, pagou. Pagou, o juiz deixa de aplicar a pena e vida que segue. Não vai ficar enchendo o judiciário com pequeneza dessa aqui, pelo amor de Deus. Só que, ao mesmo tempo, se é crime é porque tem história, né? A gente também não pode deixar os caloteiros dando sopa por aí, porque senão vira bagunça. Fraudes e abusos na fundação, administração de sociedade de ações. Esse aqui foi para outra lei também, tá, gente? Assim como 178. 177 e 178 não precisamos ver, tá? Podem ficar tranquilos. E, por fim, a fraude à execução do artigo 179. Fraudar a execução alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, né? Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Somente se procede mediante queixa, ação penal privada. Significa que só a vítima pode promover esse processo aqui. Você está sendo executado. Aí é aquela história. Para evitar ser executado, você vende os bens, você faz doações, você destrói os bens. Professor, mas está muito parecida com aquela defraudação de penhor lá do estelionato. Presta atenção em quem são as vítimas. Lá na defraudação de penhor, eu estou pegando um bem de execução e estou entregando para uma pessoa que não sabia que era um bem de execução. A pessoa que recebeu esse bem sem saber que era um bem de execução é a vítima do estelionato. O titular da execução é a vítima do 179. A pessoa que está me executando é a vítima do 179. Eu estou sendo executado por uma empresa. Arrolam bens a penhora, o meu carro. Estão me executando. A empresa está me executando. Para fraudar essa execução, o que eu faço? Eu vou alienar esse bem. Eu vou lá numa financeira e vou refinanciar o carro para poder aliená-lo. A financeira é vítima de estelionato. A empresa
a quem eu frustrei a execução é vítima do 179. Simples assim. São duas condutas separadas, porque são duas vítimas. Com a diferença que lá no 171 eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada. Na fraude de execução eu tenho um crime de ação penal privada. Por que na fraude de execução a ação penal é privada? Porque existe uma janela aí para a vítima desse crime, se quiser, tentar negociar. Ó, cara, vem cá, você está fraudando a execução. Vamos fazer o seguinte, ou você me paga ou eu vou entrar com processo penal contra você. Opa, o cara vai entrar com queixa-crime, então deixa eu dar um jeito de pagar, entendeu? Serve de elemento dissuador, para o cara poder ir lá e fazer o pagamento. Mas, de qualquer forma, depende aqui de uma queixa-crime que deverá ser promovida pelo querelante, que é o titular da ação penal privada contra o querelado, que é quem fraudou a execução. Com isso, a gente viu os crimes, pessoal, do capítulo que trata do estelionato e outras fraudes, tá? O estelionato sofreu bastante mudança nos últimos anos, especialmente com a aprovação de leis como a 14.155, o próprio pacote anticrime, que é a 13.964, a inclusão, né, agora do 171A, que é uma outra forma de estelionato, tá? Não é continuidade do mesmo crime do 171, é outro tipo de estelionato, é estelionato envolvendo ativos virtuais. A gente viu que nós temos crimes aqui que estão perdendo a sua eficiência porque a construção da lei é uma construção social, né? A lei é uma construção social. E a gente nota que a realidade muda e com isso também muda o impacto que a lei traz na sociedade. A duplicata simulada ainda produz efeitos, legal. Abuso de incapazes, muito pouco. O induzimento à especulação, que é uma coisa que já não produzia mais efeitos, porque jogos de azar sempre foram proibidos no Brasil, agora com a legalização das bets voltou com força. É um artigo que muita gente há 2, 3 anos atrás ensinava que já não estava mais tão assim no nosso ordenamento, e agora voltou com força. Fraude no comércio saiu daqui, foi para o CDC. Outras fraudes, ainda que vire TCO, pessoal, é um tipo de coisa que acontece direto. E a gente pensa, pô, mas aí tem bagatela, né? Aí o cara vai lá, pega um chocolatinho ali na Americana, comeu, vai dar problema. E aí, de repente, começa esses problemas com Uber. De gente pegando Uber e não pagando corrida. Gente encomendando iFood, pegando a comida e não pagando o entregador. Cai no 176, outras fraudes. Tomar refeição, utilizar-se de meio de transporte e não fazer o pagamento. Causa prejuízo para o profissional. É uma pena até pequena, mas não deixa de dar dor de cabeça. Na próxima aula, pessoal, a gente vai discutir a receptação. A receptação ela é bem interessante, tá? E além da receptação, a gente vai entrar nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio e já encerramos mais essa etapa do Código Penal, tá? Deem uma lida nos materiais de apoio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Fui!